gostaríamos de apresentar nossa mesa temática. Doações através de incentivos fiscais. Propostas e soluções inovadoras para ampliar o impacto social. Este evento está sendo transmitido ao vivo no canal do YouTube do Instituto Amigo do Leão, com a tradução em Libras para melhor acessibilidade. Gostaria de pedir uma salva de palmas às nossas tradutoras mais que especiais. Elisângela Cristina Nardes. Alexandra Vitorino Fagundes. Micele Aparecida Amorim Vitali. Gostaria de chamar ao palco a nossa convidada, Cristine Rembert, representante da Cidadania Fiscal da Receita Federal de Florianópolis, graduada em Engenharia Química na FURG, Fundação Universidade do Rio Grande do Sul. Ingressou na Receita Federal do Brasil em 1998. Sua primeira lotação foi na Inspetoria na Receita Federal, no Sul, Rio Grande do Sul. Vai funcionar assim? Ah, ótimo. Bom dia a todos. Gente, agradeço, em nome da Cidadania Fiscal, da Receita Federal, a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, esclarecer um pouquinho. Eu vou passar rapidamente algumas informações para a gente poder seguir depois com a mesa. Eu gostaria de esclarecer que a cidadania fiscal é uma parte da Receita Federal que trabalha na interface exatamente com o público. Essa é a minha função. Essa área da Receita, ela visa informar, ajudar e também buscar sugestões, se for o caso, a gente tentar melhorar sempre a interação da sociedade com a Receita Federal. E, dentro da cidadania fiscal, nós temos vários projetos que visam devolver valor à sociedade, entre eles, o que eu vou falar hoje, a campanha Destinação, que se trata do imposto de renda a serviço da cidadania. Essa campanha, ela visa informar o cidadão que ele tem uma possibilidade de decidir onde será aplicado o dinheiro, o imposto que ele paga. E, na verdade, não é nem um imposto, é um incentivo fiscal em que ele pode destinar uma parte do que seria devido ao seu imposto de renda para as instituições que ele escolhe. Essa participação não tem custo, ela é uma forma legal e segura de ajudar e incentivar os projetos. Geralmente, a gente vai ver daqui a pouco, as pessoas elas doam localmente. É a tendência. Você pode escolher doar para um fundo nacional, fundos estaduais ou fundos do seu município. Quem pode fazer uso desse incentivo? As pessoas físicas, por meio de doações de bens ou contribuições em espécie, e as pessoas jurídicas, que sejam tributadas pelo lucro real com apuração trimestral ou anual. Quando pode ser feita? A destinação, na verdade, ela pode ser feita o ano inteiro. Tá? Durante o ano calendário para todos, e, no caso da pessoa física, existe ainda uma outra possibilidade, que é quando do preenchimento da declaração, da DIRPF. As atividades que são abrangidas pela campanha Destinação, que é essa campanha que funciona o ano inteiro: audiovisuais, área da cultura, projetos desportivos e paradesportivos, a cadeia produtiva de reciclagem,
fundos dos direitos da pessoa idosa, fundos dos direitos da criança e do adolescente e o Programa Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência e o Programa Nacional de Assistência Oncológica. Bom, até aqui eu falei o que é a cidadania dentro da Receita Federal, o que é o programa Destinação dentro da cidadania, e agora eu vou mostrar para vocês como é que isso está funcionando na prática, trazer alguns resultados bastante atualizados. No caso da pessoa física, os limites para quem fez a doação durante o ano calendário, ou seja, não aquela doação que é feita no imposto de renda, a doação que nós podemos fazer durante o ano inteiro, pegando o recibo. O Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso, atividades audiovisuais, culturais e de reciclagem, elas somam 6% do imposto devido que for posteriormente aplicado na DIR-PF. Isso é uma coisa que pode ser deduzida, é um benefício. Se a pessoa física resolver doar para o esporte, também alguma atividade esportiva, isso aumenta em 1% o limite individual. 6 mais 1, eu estou falando ali embaixo que são 9, mas já vou mostrar para vocês os outros 2. Mais 1% para o PRONAS e 1% para o PRONON. Não é brincadeira. Quase 10% do imposto de renda de cada um de nós a gente pode decidir onde vai ser usado. É bastante coisa. É nisso que a gente trabalha também, na divulgação e na explicação, porque muita gente não sabe, né? Informar, auxiliar. Ué, voltei? Agora vai. Se a doação for feita diretamente na declaração, aí muda um pouquinho. A gente tem duas opções. Você apura lá o programa mesmo, o programa está ficando cada vez melhor, ele está ficando cada vez mais fácil, eu acho, da pessoa entender. Ele já calcula ali para você, olha, você deve tanto, desse tanto, se você clicar na aba ali, doações diretamente na declaração, ele vai informar quanto que eu posso doar para o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto que eu posso doar para a pessoa idosa, para o fundo da pessoa idosa. Nesse caso, aqui vale esclarecer, para quem ainda não tem muita familiaridade, que podem ser feitas várias doações. Você pode doar um pouco para o fundo estadual, um pouco, por exemplo, um pouco para Santa Catarina, um pouco para Florianópolis, um pouco para uma cidade no Rio Grande do Sul, ou para o estado do Rio Grande do Sul, né, por conta dessa situação recente. Para cada doação que você resolver fazer, o limite não é um número de doações, é o valor que você tem para usar como benefício fiscal, nesse caso aqui. São gerados DARFs com os CNPJs de cada fundo contemplado nas doações. É muito importante que isso seja pago até o último dia da entrega da declaração. Se não for pago, a doação não vale. Aí você tem que retificar a declaração e tirar aquela doação. Ela não foi feita. Ela só é feita quando você paga esse DARF. Uma coisa que a gente identifica é que, às vezes, as pessoas doam, digamos, R$1.000 para o Estatuto da Criança e do Adolescente, R$1.000 para o Fundo da Pessoa Idosa. Gera 2 DARFs de R$1.000. As pessoas, às vezes, se enganam, isso é bom esclarecer. Os 2 DARFs têm que ser pagos. Às vezes, pensa, gerou errado. Não gerou errado, gente. É um para cada CNPJ. Uns resultados, nós trouxemos aqui alguns resultados atualizados para vocês terem uma ideia como é que está funcionando isso. Aqui nós estamos falando nas declarações entregues no prazo. Tá? Então, o número de declarações entregues no prazo ela está subindo anualmente. A nossa expectativa de 2024 era de recebermos 43 milhões de declarações, o que significa um aumento de 4,5% em relação a 2023. Na verdade, nós recebemos quase 42.500 no prazo, mas esse número já foi ultrapassado. As pessoas continuam ainda recebendo as declarações, e o potencial de doações diretamente na declaração, também, outra vez, o número é assombroso, por se tratar de pessoa física. São 14 bilhões. É muito dinheiro.
As doações diretamente na declaração, recebidas no prazo no Brasil, nós tivemos 375 milhões esse ano. Trazendo para o nosso Estado, nós esperávamos aquele crescimento de 4,5%, e, na verdade, foi ultrapassado no prazo regular, chegando a quase 130 mil declarações a mais do que em 2023. Então, nós esperávamos ali 2.157 mil e chegamos, aliás, perdão, milhões, e chegamos a 2 milhões, quase 2 milhões e 200. Então, 6,1% a mais. Isso sempre lembrando que ainda tem gente entregando declaração, né? Ao que nos interessa. As doações diretamente na declaração do imposto de renda à pessoa física. Ali nós fizemos um comparativo entre o valor potencial em 2023, Santa Catarina e Florianópolis, 2024, Santa Catarina e Florianópolis. O valor potencial para Santa Catarina esse ano era de 484 milhões, nós tivemos uma destinação de 17,4%, ou seja, 13,5% do que seria possível. Em Florianópolis, 127 milhões, nós conseguimos 5,52 milhões de doações diretamente na declaração, o que, na verdade, em percentual, é bastante. Nós conseguimos 38% a mais em relação a 2023. E, bom, é isso. E 38% a mais de valor destinado e 30% em porcentagem. E aqui tem uma peculiaridade, né? Em vista das ações de solidariedade, parte dessas destinações elas foram direcionadas para o Rio Grande do Sul. Então, esse ano, nós temos, geralmente, como eu falei, as pessoas doam para os locais onde elas moram, é o mais normal. Né? Esse ano, muita gente direcionou para o Rio Grande do Sul. E essas informações, até o dia 9/6, elas estão bem atualizadas. Tá? Doações válidas, gente, DARFs que foram pagos. Aqui, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo mais visualmente, que é sempre mais fácil. Né? A gente trouxe uma série histórica de 2022 até 2024, fizemos um comparativo entre o Estado e a capital. Então, se a gente considera o endereço do fundo, nós vemos que, em Santa Catarina, as doações têm aumentado de forma consistente. Isso aqui nós estamos falando de pessoa física. Tá? E ali, na cidade de Florianópolis, especificamente, nós notamos uma queda. Mas isso se deve à mudança, né, do foco das doações para o Estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente vê o endereço do declarante, nós vemos que as doações elas estão subindo e subiram consideravelmente nesse último ano de 2024. Então, eu penso assim, embora ainda tenha muito trabalho para ser feito, nós estamos fazendo um bom trabalho. E agora eu vou passar a palavra para a Andréia Cristina Vale, que é a nossa delegada adjunta de Florianópolis. A gente tem muita sorte aqui, porque a nossa delegacia, tanto o delegado quanto a delegada adjunta, eles são grandes apoiadores da cidadania. E ela vai passar parte do IRPJ para vocês. Obrigada. Deixa eu baixar o microfone, que a Cris, né, 20 centímetros mais alta que eu. Bom dia. Né? Muito bom estar aqui presente, poder passar essas informações para vocês. Como a Cris já falou, né, nós temos um trabalho, né, de bastante empenho local, estadual, né, e regional, voltado à cidadania fiscal, principalmente na captação, né, de recursos, né, voltados aos fundos. Temos também trabalho no auxílio
e orientação também com relação à prestação de conta e destinação depois, né, utilização da destinação pelas próprias entidades receptoras desses valores. Então, eu vou apresentar para vocês os dados referentes ao IRPJ. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que as doações, gente, podem ser feitas durante todo o ano por qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de quanto isso possa ser deduzido, né, do seu imposto de renda. Então, as doações para essas entidades, elas devem ser do tamanho do nosso coração, né? Não há limite para a gente doar, seja isso em recursos financeiros, em bens ou em trabalho voluntário, né? É muito importante que nós, como cidadãos, sejamos cada vez mais conscientes, né, de que nós constituímos uma sociedade e que a sociedade ela é exatamente um retrato, né, da nossa participação, do quanto a gente pode ou não ser ativo em relação a ela. Então, quanto mais indiferente nós formos, né, às necessidades da nossa sociedade, mais claramente nós nos dissociamos da nossa realidade, né? Então, a doação ela vai muito além, né, da questão que está vinculada à legislação e aos incentivos fiscais. Obviamente, né, que é muito importante que o Estado participe, né, gerando incentivos, né, e o que a gente vai falar aqui agora está exposto nesse sentido. Mas, né, dissociado dessa situação, é muito bom que o nosso empenho seja sempre crescente. Então, vamos lá. Toda pessoa jurídica, como eu falei, pode fazer doações, né, voltados a diversas ações sociais, mas apenas as pessoas jurídicas que optam pela apuração do imposto de renda pelo lucro real podem deduzir o valor das doações do seu imposto devido. E isso tem uma razão, né, que provavelmente a gente ainda vai falar um pouquinho mais ali na hora de debater. Normalmente, a pessoa jurídica, que é optante pelo lucro real, ela pode fazer a apuração do lucro em duas modalidades. Ou ela faz a apuração trimestral, e, então, ela pode deduzir do IR devido as doações que ela fez no trimestre, ou ela faz a apuração anual. E, quando ela faz a apuração anual, ela ainda pode trabalhar, né, com a antecipação do pagamento do imposto de renda com base em estimativa mensal ou balanço, que a gente chama balanço de suspensão, né, ou balanço de... Gente, me fugiu o nome. De redução, muito obrigada. Então, a depender de como esses valores, né, são apurados, ela, dentro das doações que ela fez dentro do mesmo mês, também pode ser deduzidas. No final do ano, quando ela faz o ajuste anual, né, ela vai ter, então, o balanço anual das suas doações, né, e isso vai poder ou não, né, ser utilizado na sua escrituração e, consequentemente, deduzido do imposto, né? Aqui tem um link que eu deixei, né, para os interessados em acessar o folder que a Receita disponibiliza a esse respeito, né, na sua página na internet. Aqui embaixo vocês vão ver que há, né, um gráfico. Deixa eu ver se eu consigo manusear aqui. Bem, gente, vocês já estão vendo aqui que a minha coordenação motora não é grande coisa, né? Então, eu vou falar visualmente mesmo. Então, como é que funciona, então, na prática, né, a possibilidade de eu poder deduzir ou não do meu imposto, e isso vale tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, né, as minhas doações? Eu preciso de uma lei, né? As doações que gerarão reduções de valores a pagar de imposto necessitam de uma lei de incentivo, né? Essas leis, elas autorizam o contribuinte, aqui eu estou falando de pessoa jurídica, mas se estende também à pessoa física, a deduzir, né, do valor do imposto devido, apurado na declaração, aqueles bens ou direitos que foram transferidos
né, dessa pessoa física ou jurídica para uma entidade ou fundo, né? E de modo que essas entidades possam utilizar esses valores em seus projetos, programas e ações sociais. Então, é um esqueminha bem básico, e é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque o papel da Receita está aqui, dentro da apuração do imposto, como uma instrumentalização, né? Então, o que a Receita oferece de fato? Nós oferecemos a forma instrumental, por meio, né, da declaração e da apuração do tributo, né, o mecanismo de como ela obtém a possibilidade de direcionar o valor daquele tributo e de operacionalizar isso dentro da sua declaração e da sua escrituração fiscal, né? Estou falando de pessoa jurídica, vai ficar um pouquinho mais técnico, né, do que para pessoa física, né? Mas depois, na hora que a gente for conversar sobre isso, as dúvidas que houverem, vocês podem nos perguntar. Então, da mesma forma que acontece com a pessoa física, há os limites determinados na legislação para fazer as doações. Então, aqui a gente tem um quadro geral, que também, como a Cris falou, se aproxima ali dos 10%. E quando a gente fala nos montantes da pessoa jurídica, gente, são valores muito expressivos, né? Se na pessoa física a gente já tem um contingente que vocês viram ali de quase 15 bilhões de reais que poderiam ter sido doados, né, e direcionados para projetos locais, né, e regionais de ação social, vocês vão ver que na pessoa jurídica esses valores são ainda muito maiores, né? E como é que a gente obtém essas informações? Toda a informação referente à apuração dos tributos da pessoa jurídica, assim como da pessoa física, eles são revestidos de sigilo fiscal. Então, a gente não tem como dizer para vocês quem são as pessoas que optam pelo regime de apuração do lucro real, né? Mas a gente pode dizer quantas são, né? E os montantes, né, que isso representa. Essas informações elas são coletadas por meio da escrituração fiscal contábil e, ao contrário do que acontece com a pessoa física, quando a gente fala da pessoa jurídica, esse ano, a pessoa jurídica, então, vai apresentar para a Receita as informações referente à apuração do lucro do ano passado, tenha sido ele trimestral, né, ou tenha sido ele anual. E, nessa circunstância, essas informações elas chegam depois. Então, nós ainda não recebemos as informações do ano passado. Elas vão ser transmitidas e coligidas e organizadas, né, agora, até o final de julho de 2024, sendo que, nesse ano, a gente tem também, para o Estado do Rio Grande do Sul, a postergação do prazo da entrega, tanto da física quanto da jurídica, tá? E é preciso deixar claro para vocês que, em âmbito nacional e mesmo regional, a Receita ela não faz o mesmo acompanhamento, nem a mesma monitoração e divulgação da campanha destinação que faz para as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, né, por conta dos públicos que são completamente distintos e da forma de abordagem dessas campanhas, né? Então, quando a gente fala na pessoa física, eu posso falar com qualquer pessoa, né? Posso falar aqui para o Sandro, né? Posso falar para a Cris, posso falar para o Sérgio, né? Para qualquer um deles sobre a doação da pessoa física, porque ou ele ou alguém da família dele, né, é doador. Mas quando a gente fala em pessoa jurídica, a gente acaba falando, né, sem um destino efetivo, né, dessa proposta. Então, quem tem a maior capacidade de atingir esse público são as entidades que representam, né, os empresários, que representam o público que tem capacidade, né, e, claro, né, a possibilidade de tomar decisão sobre a aplicação desses recursos, né, em função da empresa. Aqui em Santa Catarina, gente, eu trouxe para vocês a evolução nos últimos 3 anos, né, sem contar agora 2024, que a gente não tem os dados, lembrando sempre que, quando a gente fala em ano calendário, é o ano da doação e o exercício é o ano da recepção da declaração, tá?
Então, eu trouxe os últimos 3 anos para vocês terem uma ideia, né, da evolução dos optantes do lucro real. Então, a gente pode ver ali que, em 2020, né, nós tínhamos 13 mil empresas, em 2021, 14 mil, e em 2022, 15 mil. Então, nós estamos, né, com uma tendência de crescimento do número de pessoas jurídicas optantes pelo lucro real no Estado. Então, a gente pode ver ali uma ampliação, né, em 2021 em relação a 2020 de 8%, e aqui em 2022 com relação a 2021 de quase 10%. Isso é um bom número de crescimento. Vocês devem ter observado que, quando a Cris falou da pessoa física, né, que o número de entrega de declarações em Santa Catarina foi bem maior que a média de entrega de declarações do país e vem crescendo em função, né, da entrega fora do prazo. Então, nós temos, né, com esses dados, uma visualização do potencial de crescimento econômico do nosso Estado, que está presente tanto no meio empresarial quanto no das pessoas, né? Ou seja, nós temos cada vez mais pessoas entregando declaração, e isso é um indicador bom, né, da distribuição de renda e da economia do Estado. E agora a gente vai ver aqui números, tá? Então, os números dessa tabela, elas mostram o seguinte: a evolução, né, no número de entrega de declarações do imposto de renda de pessoa jurídica optante pelo lucro real no ano calendário 20, 21 e 22, o imposto devido antes do cálculo do adicional, porque a pessoa jurídica, a depender dos volumes, ela tem um adicional de alíquota, só que a doação ela é baseada só na alíquota básica, né? Então, vocês podem ver que são valores bem expressivos, e o teto de destinação total dos fundos no Estado, né, que a gente não está falando aqui em números Brasil, eles também são muito significativos e vêm crescendo, né? E vocês podem ver que as destinações efetivas, elas representam um percentual muito pequeno, né, do valor potencial. Então, na pessoa jurídica, a gente está muito abaixo da pessoa física. Vocês viram que, na pessoa física, né, do potencial, né, de doações, a gente está ali em torno de 3% a 4%, até mais de 4%. Né? E aqui, na pessoa jurídica, a gente não chegou ainda a 2%, né, do potencial de doação. Então, a gente tem muito espaço para trabalhar, para tentar, pelo menos, aproximar, né, a pessoa jurídica da pessoa física. E vocês veem que os montantes, né, são muito expressivos. A gente está falando aqui, né, na casa das centenas de milhões. Então, vocês podem ver que, hoje, as operações que são voltadas à captação de recurso para os fundos da criança e do adolescente, para os fundos dos direitos do idoso, é o que mais tem se mantido estável e crescente, né? Em contrapartida, nós temos ali os programas de apoio à atenção oncológico e os fundos que são destinados à saúde né, das pessoas com deficiência. Nós temos um decréscimo de atenção, né? E temos também uma relativa estabilidade com relação aos demais fundos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né, o quanto que isso representa, né, visualmente. Né? O que a gente tem para trabalhar é muita coisa, né? Então, são muitos os fatores, claro, que envolvem, né, o direcionamento desses recursos, e aqui a gente tem, acho que, num aspecto visual, fica bem fácil da gente ver como os recursos hoje estão sendo destinados. Então, a gente tem a cultura, né, as atividades audiovisuais e artísticas com fatias muito expressivas, né, daquele potencial de doação, e nós temos, né, o fundo voltado para criança, adolescente e idosos também, né, com as suas respectivas fatias. Acho que ficou bem fácil de vocês terem uma noção e de quanto, né, que nós precisamos evoluir em relação à captação desses recursos junto aos empresários. São dados de Santa Catarina, a gente não tem os dados nacionais, né? Como eu falei para vocês, a Receita ela não está tão dedicada assim, né, nesse momento,
a exploração desse, né, do potencial de doação da pessoa jurídica, né? São vários fatores que estão envolvidos nessas circunstâncias, desde o sigilo fiscal até outros fatores que a gente pode conversar depois a respeito, mas vocês podem ver, né, que há uma grande possibilidade aqui de obtenção de recursos. Opa. E, por fim, concluindo, né, é importante que todos nós saibamos, né, que todos nós estamos no bolo. Então, todos nós fazemos parte da receita, gente, e da nossa receita também. Então, é importante que nós, né, cada vez mais, tentemos evoluir em busca de mais cidadania. Obrigada. Obrigada por compartilhar conosco esse tema tão importante.